Vamos falar sobre a Odisseia, esse filme que está nos holofotes, que todo mundo está falando sobre. E hoje a gente vai entender o que esse filme tem a ver com identidade, pertencimento e a jornada do imigrante. Seja bem-vindo a esse episódio de Arte e Psicologia. Hoje a gente vai entender a história de Ulisses e como a gente pode aprender com essa jornada dele, né? Que ele passou 10 anos em guerra, 10 anos para tentar voltar para casa nesses altos e baixos. E que a gente possa então aprender com os seus percalços para que a gente não tenha que passar 10 anos também ali na busca por chegar no nosso objetivo, né, na nossa maturidade. Hoje a gente vai conversar sobre alguns tópicos que vocês podem levar para a vida de vocês, as reflexões, e depois eu quero ouvir o que vocês pensaram sobre. O primeiro ponto que eu queria trazer é sobre a própria jornada, a identidade do Ulisses. Quando ele saiu de casa, ele tinha clareza de quem ele era, de qual era a história dele, de o que tinha valor para ele, do porquê ele estava lutando. Ele foi para a guerra, então, né? E essa jornada de volta fala sobre a dificuldade da gente voltar para o nosso centro, voltar para ser quem a gente é. Depois de momentos traumáticos, é muito difícil a gente manter o nosso centro, manter a nossa identidade quando isso está sendo colocado à prova a todo momento. E a gente percebe que ele levava um amuleto ali, né, para se relembrar de quem ele era, e isso muitas vezes trazia ele de volta. E nós também, como imigrantes em um outro país, mesmo na vida, quando a gente passa por altos e baixos, por situações difíceis, como é importante a gente relembrar de quem a gente é, relembrar do porquê que a gente faz o que a gente faz, porque a vida vai apresentar muitas distrações. As pessoas, elas vão nos tentar, as pessoas, elas vão nos oferecer desafios ali, e é importante a gente relembrar da nossa natureza, da nossa essência, de quem a gente é, de qual é a nossa identidade, para que os ventos eles não nos tirem do nosso centro. Quando a gente se deixa influenciar por tudo aquilo que vem de fora, quando a gente não tem as nossas raízes muito fortalecidas, é muito fácil a gente quebrar, né? A árvore quebra ali quando ela não tá firme nas suas raízes e vem um ventinho. Então a gente não quer que a gente fique vulnerável a isso. Principalmente também quando a gente vai para fora numa jornada de imigração, de expatriação, é muito importante a gente relembrar dos nossos porquês, dos nossos objetivos, porque os desafios eles aparecem na vida e é fácil a gente querer desistir quando a gente não sabe os nossos motivos. Então Ulisses ali nessa trajetória de vida, ele precisou ter esse centramento, para ele era um amuleto que relembrava disso, do porquê que ele queria voltar. Então, ter essa clareza nos ajuda a seguir em frente e ir mais longe quando a gente sabe o porquê que a gente faz o que a gente faz. E na terapia, muitas vezes, a gente passa um bom tempo explorando ali os nossos valores para a gente criar uma vida significativa, não só uma vida ocupada, cheia de afazeres e distrações, mas uma vida que nos direciona para esse lugar que faz sentido pra gente, que está alinhado com os nossos valores. O segundo tema é quando a gente fala de quando eles comem, né, as flores de lótus, que elas trazem o esquecimento. E o esquecimento de quem se é, o esquecimento do porquê tá ali, do que tá fazendo. E isso gera muitos prejuízos, porque realmente, como a gente falou anteriormente, quando a gente não sabe o porquê que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo, a gente só deixa o tempo passar, a gente vive uma vida sem sentido e muitas vezes na nossa vida a gente usa essa flor de lótus ali sem nem perceber. A flor de lótus pode ser ali o nosso celular, de ficar rolando, rolando sem ver nada de significativo, sem se apropriar desse conhecimento, sem trazer para sua própria vida ou colocar em prática. Às vezes, esse esquecimento pode ser quando a gente come para esquecer, quando a gente bebe para esquecer, quando a gente utiliza vários outros comportamentos ali para não lembrar daquilo que a gente tá lidando, né? Pra gente procrastinar, pra não fazer aquilo que a gente sabe que precisa ser feito. Então, talvez isso nos chame para analisar em que áreas de vida a gente tá procrastinando algo que realmente seria importante e faria uma grande diferença na nossa vida se a gente realmente olhasse para isso e se comprometesse com isso. Às vezes, a nossa grande mudança de vida que a gente está esperando
tá a esse passo de distância da gente fazer aquilo que a gente anda tanto evitando. Então, esse é um questionamento de qual é o Lotus que você está consumindo e por quê, o que você está evitando. O terceiro tema que eu quero trazer é da Ilha dos Ciclopes, com Polífemo. No livro é diferente um pouco a história do que aparece no filme, mas no livro o que eles falam é que quando Ulisses foi sair, para conseguir sair da caverna, ele disse que ele era ninguém. E quando ele disse que ele era ninguém e atacou depois Polífemo, quando o Polífemo começou a gritar, ele disse: "Ah, ninguém me atacou, ninguém me atacou". E quando ele disse isso, as pessoas que estavam lá, eles não deram importância, porque era ninguém, se ninguém atacou, então não tem problema nenhum. E isso nos fala sobre quando a gente se liberta do ego, né, da necessidade desse reconhecimento, a gente consegue muitas vezes passar pela vida com mais leveza e sem tanto prejuízo, né? Porque naquele momento ele precisou se despir da sua identidade, de dizer que eu derrotei o Polífemo, para conseguir realmente sair ali devagarinho, sair na humildade. Então, muitas vezes a gente, na busca por esse reconhecimento, a gente acaba se perdendo também, se perdendo da gente, se perdendo do real objetivo da situação. E ali a gente vê que no fim, depois, apareceu que ele disse: eu, Ulisses, então, que derrotei Polífemo, e isso foi o que gerou o grande problema para ele, porque depois Polífemo era filho de Netuno e isso gerou grandes prejuízos, né? Porque Netuno fez a viagem deles ficar completamente descoordenada, né? E foi isso que provavelmente levou a tanto tempo assim de viagem. O nosso ensinamento aqui, então, é para a gente reconhecer a nossa humildade. Basicamente, quando a gente olha para a história como um todo, a gente vê que é uma história que fala principalmente dessa construção da maturidade, né? Da gente sair do ego, da guerra, de conquistas, de distrações, de impulsos para prudência, cautela, humildade, moderação, da gente ter essa conscientização. Então, é uma jornada de retorno aos valores. E isso a gente vai ver em diversas situações ali da trajetória, mas de forma geral é uma busca por esses valores mais elevados, essa moderação também. E nessa situação do Polífemo, quando ele perdeu a humildade ali, ele teve as consequências e realmente aprendeu depois a lição dele, porque a cada passo ele construía um pedacinho dessa sua identidade, dessa nova identidade. E como isso aparece então na vida do imigrante ou até na vida como um todo? Muitas vezes, quando a gente se depara com uma situação nova, a gente já chega achando que a gente está no controle de tudo, que a gente está dominando tudo, ou que a gente já sabe tudo, ou a gente se permite se colocar nessa posição de observação para a gente identificar como as coisas funcionam. Quando a gente vai para uma cultura diferente, é muito importante a gente, claro, estar com esse centramento de quem a gente é, do lugar onde a gente veio, de reconhecer e valorizar a nossa cultura, mas também é importante a gente conhecer a cultura do destino, para que a gente também não seja desrespeitoso. A gente precisa estudar sobre quais são as dimensões culturais para a gente estudar. Por exemplo, essa nova cultura é uma cultura que tem baixa ou alta distância do poder. Algumas culturas são mais horizontais, elas não têm tanta diferença no trato entre as pessoas, e outras culturas têm ali uma verticalidade muito gritante. A gente precisa ter um tratamento bem diferente dependendo do grau de hierarquia. Então é importante a gente saber disso para a gente conseguir fluir ali nesse novo ambiente sem ter tantos prejuízos. Ou, por exemplo, em algumas culturas, eles têm uma separação muito clara entre o papel de amizade e o papel de trabalho. Se a gente já chega querendo ser amigo de todo mundo no trabalho, isso pode gerar conflitos também. E não que a gente não possa, em algum nível, criar intimidade, mas aqui o objetivo é que a gente vá devagar, é que a gente tenha essa prudência, que a gente seja respeitoso com a cultura do destino, para que a gente não passe os prejuízos que Ulisses passou no caso. Ali vai ser importante a gente estudar sobre a cultura,
a gente observar muito sobre os aspectos da cultura, observar como as pessoas agem, para que a gente possa modelar o comportamento e navegar nesse novo ambiente sem tanto prejuízo. Agora vamos falar sobre a Terra dos Lestrigões, esses cavaleiros gigantes que derrotaram quase todos os guerreiros e deixaram o Ulisses praticamente sozinho, quase, né? Ele ficou só com um barco ali e ali ele começou a enfrentar o dilema da solidão. Perceber as perdas que a gente tem, perceber a dor da perda, perceber o luto, perceber também como acolher esse luto e o que fazer. A partir daí ele começa a tomar as decisões do que fazer com mais cautela, porque a gente consegue reconhecer que a perda é muito concreta. E quando a gente fala da jornada do imigrante, existe um momento em que a gente começa a ver as pessoas da nossa história, né, e ver que a vida mudou e a gente percebe que existiu um afastamento. Nem sempre é uma perda completa, mas o afastamento também dói, da gente perceber também o afastamento emocional, de ver que as pessoas lá de trás não compreendem a gente tanto porque não viveram tanto o que a gente viveu, não tem a mesma vivência, a gente também não compreende eles na vivência que eles tiveram, então existe um vão ali entre essas experiências. Ao mesmo tempo, muitas pessoas que a gente acaba conhecendo não nos conhecem completamente, porque não conhecem as nossas versões anteriores. Então, muitas vezes é uma jornada solitária, não só de pessoas realmente, que às vezes a gente leva um tempo até fazer novos amigos, mas é também solitário emocionalmente da gente não se sentir compreendido. E por isso que é tão importante a gente se tornar o nosso melhor amigo também, pra gente gostar da nossa companhia, pra gente se validar, pra gente não se abandonar, pra gente se oferecer a nutrição das nossas necessidades emocionais, enquanto a gente também trabalha para construir novos vínculos nesses novos lugares e manter os vínculos antigos de alguma maneira. Então a solidão, ela é uma questão também que precisa ser acolhida ali quando a gente fala da jornada do imigrante. E agora eu quero reunir aqui no tema do autocontrole dos impulsos 3 etapas ali da trajetória de Ulisses. A primeira etapa é a ilha da Circe, da feiticeira, que acaba transformando então ali os guerreiros em porcos. E ali a gente vê uma frase que eu percebi que é bem dolorosa dela, que é a frase quando o Ulisses pergunta para ela se os guerreiros machucaram ela. E ela fala que não, mas eles fariam. E isso muitas vezes fala sobre os nossos traumas com o passado, como a gente cristaliza, generaliza esses comportamentos de proteção, mesmo sem nem saber se as novas pessoas elas vão nos machucar. Então muitas vezes a gente acaba desenvolvendo crenças de desconfiança por causa de traumas anteriores e a gente acaba projetando nas pessoas futuras, né? Se a gente não traz essa possibilidade de ir devagar, de ir conhecendo, de ir vendo se a gente realmente pode confiar ou não. Então, eu vejo que a Circe, como feiticeira, ela acaba, enfim, projetando as suas dores, mas ao mesmo tempo ela mostra algo que é realmente difícil da gente lidar, que é quando a gente simplesmente cede para os nossos impulsos. Quando a gente cai nos impulsos e esquece os objetivos, e esquece as virtudes, e esquece os valores. E até quando ela transforma os porcos de volta em pessoas, ela fala algo como: voltem para colocar as suas máscaras, né? Como se essas pessoas fossem naturalmente esse impulso, mas as máscaras são o autocontrole, né? Que são os animais cheios de impulsos e instintos, mas que, voltando para a vida, eles vão voltar para suas máscaras, né? Fingindo que eles são assim, mas que na verdade eles são de outro jeito, se a gente se permitir conhecer mais profundamente. Realmente é doloroso quando a gente vê que não existe nas pessoas um autocontrole, que só existe um comportamento guiado por impulsos, e isso gera muito sofrimento. Aqui na vida a gente vê esse sofrimento de diversas maneiras, com a dificuldade do autocontrole
por jogos, por comida, como a gente já falou, né? Por álcool, por drogas, por todas essas questões disfuncionais. Claro que a gente não quer que as pessoas fiquem completamente restritas e não se expressem, mas ao mesmo tempo existe um limite ali do que é funcional e a partir de determinado momento, esses impulsos sem controle, sem limite, acabam sim sendo disfuncionais. E agora falando sobre autocontrole e Calypso, Ulisses ficou 7 anos com Calypso, foi uma boa parte do tempo ali da volta, ele ficou com ela, principalmente porque ela oferecia para ele o lótus, flor de lótus, que levava ao esquecimento. Mas quando ela perguntava para ele se ele queria ficar com ela, porque estar com ela significaria imortalidade, significaria deixar de lado, abandonar toda a identidade dele, toda a história dele, esquecer tudo isso para viver algo novo, viver a vida dos sonhos com ela. E ele não quis isso. Não quis por quê? Uma das formas de interpretar é que quando a gente abandona toda a nossa história, a gente abandona todos os nossos valores, tudo que nos fez construir quem a gente é, tudo que nos fez perceber o que a gente valoriza, o que a gente não tolera, por que a gente faz o que faz, por que a gente segue vivendo, a gente perde todo o sentido se a gente perde a nossa história. E na verdade ele também fala que se a gente perde a nossa história, a gente também tem essa dificuldade de identificar qual é o nosso lar. Porque principalmente ali como imigrantes, quando a gente muda muito de lugar, essa visão de lar ela fica um pouco confusa, né? Porque às vezes a gente tá em todos os lugares, mas a gente não tá em lugar nenhum, porque o lugar anterior já não é mais esse lugar que a gente se sente bem, mas ao mesmo tempo no lugar novo a gente não sabe se é bem o nosso lugar. Então muitas vezes a gente acaba encontrando morada na nossa história, na nossa identidade, em quem a gente é. Então abrir mão dessa história seria abrir mão do lar dele, de quem ele é, porque Ítaca, que era a cidade dele, representava toda essa história, toda essa construção, e ele não queria abrir mão disso. Então, essa reflexão sobre o que é lar para você, ela traz muito esse questionamento de se a gente realmente tem clareza de tudo que nos torna quem a gente é, se a gente está centrado nisso de quem a gente é, para conseguir guiar os nossos objetivos, para construir a nossa vida a partir disso, unindo passado, presente e futuro. E a terceira etapa que fala também sobre autocontrole é a Ilha do Sol, em que os guerreiros não podiam comer nenhum boi de lá, essa era a única regra e foi a única regra que eles quebraram, né? E isso também fala sobre a dificuldade do autocontrole, porque muitas vezes a gente acaba cedendo para um prazer imediato e deixando de lado o prazer de longo prazo. Então, isso foi o que eles fizeram. Então, isso nos traz o questionamento de se a gente tem clareza desses benefícios que a gente vai ter no longo prazo, se a gente se comprometer com isso que a gente está se comprometendo. Eu sei que benefícios eu vou ter, eu sei que prejuízos eu vou ter se eu não me comprometer, eu sei os meus porquês. A gente fala muito nessa história sobre saber o objetivo, saber o porquê que a gente faz o que a gente faz, ter clareza, ter um norte, né? Porque ali a gente vê muitas distrações. Todo o trajeto é distração. Ao longo de todo o trajeto tinha distração ali para o Ulisses e para a equipe deles. Então, qual é o nosso norte? A gente precisa ter muita clareza para a gente não se distrair desse caminho. E claro que a vida, às vezes, a gente vai viver o prazer. Não significa que a gente vai viver uma vida apenas por esse objetivo, porque o prazer também é importante para a vida, mas a questão aqui não é só sobre o prazer, é sobre a quantidade, a intensidade, o momento, a funcionalidade, se realmente gera prejuízos ou se é algo que contribui com esse objetivo, que nos leva mais próximo desse objetivo. E agora nós vamos falar sobre o canto das sereias, o que isso representa simbolicamente. Bom, o primeiro ponto que eu queria trazer é que Ulisses resolveu, tapar o ouvido dos seus companheiros e ele, com a sua curiosidade, ele quis ouvir. Mas ele também contou com a ajuda dos seus companheiros para o amarrarem, para ele não conseguir ceder às tentações. Isso muitas vezes fala sobre como é importante a nossa rede de apoio enquanto a gente lida com as nossas dificuldades. Eles às vezes nos seguram quando a gente não se sente na capacidade para conseguir controlar os nossos impulsos. Então essa rede de apoio foi bem importante para ele,
mas também o que esse Canto da Sereia nos fala é uma mensagem muito importante da gente refletir. Eu vou ler para vocês exatamente o que elas falam no filme. Aquilo que você mais deseja é justamente aquilo que você não pode ter. E aquilo que você mais não pode ter é o que você já teve e perdeu. Quando eu assisti, eu precisei ficar em alguns momentos de silêncio. Na minha interpretação, claro que cada um tem a sua, né? Mas na minha interpretação, isso fala muito sobre o que a gente vivencia hoje da grama do vizinho ser sempre mais verde. Às vezes a grama do vizinho tá lá no passado, às vezes é uma versão sua que você fica com a nostalgia de uma coisa que você já viveu e que lá atrás nem era tão bom assim, mas olhando hoje você pensa, ai, lá era tão bom, né? Ou alguma coisa do futuro que você pensa, ai, eu gostaria tanto de viver isso, a vida vai ser tão boa quando eu chegar lá. E quando a gente tá perdido, de novo, a distração, ela não tá só na vida, ela tá na nossa mente, que nos distrai pro passado, pro futuro, dizendo a vida é sempre melhor fora do presente. E isso é torturante, a gente ficar ruminando o passado ou sofrendo por antecipação por um presente que ainda não existe, que a gente não sabe se vai existir, deixando de aproveitar o agora. Então, esse é o Canto da Sereia, nos tira do hoje, é o que nos faz constantemente insatisfeitos com a vida que a gente está vivendo, deixando de desfrutar aquilo que a gente tem e que talvez lá atrás a gente queria tanto estar onde a gente está agora, mas agora a gente quer tanto estar lá e a gente nunca está aqui. Eu quero que vocês reflitam também sobre isso, vou deixar isso no ar. Sobre a vida do imigrante, a gente pode pensar também sobre como muitas vezes a gente sente que vive uma vida dupla, né? A gente vive aqui, mas às vezes a nossa cabeça tá lá no país que a gente deixou ou nos países que a gente quer viver, conhecer, né? E isso gera uma sensação de insatisfação constante, de ansiedade e de realmente da gente nunca sentir que está no lugar que a gente deveria estar. Quando o nosso trabalho é justamente viver o presente o melhor que a gente puder, o mais tempo possível. É uma prática de retorno para o presente, o quanto a gente conseguir. Agora eu quero conversar com você sobre Scylla e Caríbides. O que são esses, né? É o momento da história em que ele precisa decidir se ele vai matar 6 dos seus companheiros com um monstro que devora a cabeça, mas só de 6, ou se eles vão pro redemoinho e quase todos morrem. As duas são decisões difíceis e nas duas ele vai enfrentar gente que não vai gostar do que ele vai fazer. Então, existe uma decisão difícil a ser tomada. Todas as decisões da vida são difíceis, por quê? Porque elas envolvem renúncias e às vezes a gente fica preso, paralisado, sem conseguir tomar uma decisão, porque a gente fica esperando o momento perfeito, a decisão perfeita, só que a gente está esperando uma decisão que não tenha renúncia nenhuma, e isso não existe. Alguma renúncia a gente vai precisar fazer. A gente precisa escolher qual é a que a gente está mais disposto a bancar, porque não tem decisão perfeita. E eu vejo muito isso nas pessoas, nos imigrantes, de será que eu deveria voltar ou será que eu deveria ficar? Mas lá tem benefícios, lá tem prejuízos, aqui tem benefícios, aqui tem prejuízos. Os dois vão ter. Só que a gente precisa saber, primeiro, qual é o seu objetivo? Quais são os seus valores? Por que você está aqui onde você está? E segundo, quais são as renúncias que você mais está disposto a bancar? Sabendo que, em certo nível de incerteza e ambivalência, a gente vai precisar conviver, porque nenhuma decisão a gente consegue ter 100% de certeza. Então, a incerteza é algo para a gente aprender a conviver. E o último ponto que eu queria trazer aqui, claro que a gente poderia falar sobre muitos pontos, muitas reflexões, mas aqui eu queria falar sobre o último ponto de quando ele realmente e finalmente retorna a Ítaca. E quando ele retorna como uma pessoa super humilde, escondido. Ali a gente volta a falar sobre a morte do ego, né? Ele volta humilde para primeiro observar como é que está, ver, sentir o clima, né? Mais um aprendizado que ele teve ali. Depois, ele precisa ter paciência, ter estratégia para conseguir tomar uma boa decisão. E aí, um outro ponto que ele precisa fazer é reconhecer que a terra que ele deixou há tanto tempo atrás não é mais a terra que ele chegou hoje.
tá completamente diferente e ele precisa reconstruir quase que do zero, ser reconhecido pelas pessoas que não mais o conhecem. O único que reconheceu, assim, de primeira, foi o cachorro, que deu um suspiro ali depois de ver e morreu. Essa parte me deixou com o coração partido. Mas enfim. Depois, ele, passo a passo, foi se reconstruindo, foi sendo reconhecido através de muitas provações, né? Mas isso, na rotina do imigrante, fala sobre como muitas vezes a gente imagina que, chegar lá vai ser exatamente como eu esperava, só que, assim como envolveu um processo de adaptação lenta e gradual, ir para um país novo, quando a gente volta, se a gente volta, vai envolver um processo de readaptação lento e gradual também, reconhecendo os lugares que às vezes também são diferentes, revendo as pessoas e vendo se as relações ainda estão alinhadas ou se a gente precisa criar novas fontes de apoio. Então, a gente precisa abrir mão dessa expectativa também de que as coisas vão ser iguais, para realmente abraçar com curiosidade o novo e ver o que essa nova experiência tem para me mostrar. Então, é uma jornada constante de reconstrução, de desenvolvimento de habilidades, de fortalecimento de caráter, de virtude, até ele ocupar o seu lugar novamente. Então, é uma longa jornada, mas é muito fortalecedora, porque ele também floresce ao longo de toda essa construção e ele vai reconhecendo o que importa e o que não tem sentido. Então, muitas vezes, através das experiências, às vezes dolorosas, elas também vão nos direcionando para o que é meu limite e o que eu quero para mim. Às vezes, a gente também fica com os aprendizados, mesmo das experiências mais dolorosas. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se vocês quiserem outros conteúdos, outras análises, vou ficar muito feliz de fazer, porque eu adoro esse quadro. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês têm outros insights, outras ideias. Curtam o vídeo, já se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo.